Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos prosseguir o assunto de tipos e gêneros textuais, que já foi introduzido em aulas anteriores, que quem quiser pode acessar clicando nos cards que nós estamos disponibilizando. Convém lembrar que gênero textual é um conceito relativo à ocasião em que um texto é produzido. Quando dizemos coisas do tipo, escrevi uma carta, escrevi um e-mail, achei a notícia assustadora, adorei a propaganda, tudo isso, carta, e-mail, propaganda, notícia, são gêneros textuais. E nessa aula nós vamos abordar o gênero romance romântico. Primeiramente vamos entender que romance é um texto narrativo que apresenta uma história completa, composta por narrador, enredo, temporalidade, ambientação e personagens definidos de maneira clara. Talvez seja correto se afirmar que a diferença entre um conto e um romance esteja muito mais no tamanho. No fim das contas, o romance é uma narrativa longa a ponto de precisar ser dividida em capítulos. Uma história que gira em torno de uma trama, que pode ser uma história fictícia ou mesclar ficção com realidade. A estrutura de um romance é composta, tal como no conto, por 4 partes. A introdução, que dá a ideia do momento inicial, com uma breve apresentação de espaço, tempo, personagens e enredo. Depois, o desenvolvimento, quando se desenrolam os acontecimentos da história, relacionados com a situação apresentada na introdução. Depois vem o clímax, o momento de maior tensão da história. E, finalmente, vem o desfecho, o resultado de tudo que foi apresentado no clímax. E o gênero romance é dividido em, digamos assim, vários subgêneros. Dentre esses subgêneros, nessa videoaula nós vamos abordar o romance romântico. Essa expressão romance romântico parece uma redundância, não é? Mas entendam o seguinte, existe teatro romântico, existe poesia romântica e, é claro, também existe romance romântico. O romance romântico é caracterizado pelo idealismo, heroísmo, amor a alguém ou, em alguns casos, também amor à pátria. Tudo isso se explorando o amor romântico, que tem no desfecho um final feliz após uma grande saga. O romance romântico idealiza o homem, caracterizado como herói ou cavaleiro, muitas vezes tendo uma mulher romântica submissa a esse homem. A origem desse gênero remonta aos fins do século XVIII, quando o público leitor da Europa ainda estava sob influência de costumes urbanos e de amenidades do ambiente rural, retomando muitas vezes o mito dos cavaleiros medievais, ou, no caso dos países fora da Europa, o homem nativo desses países, no caso aqui do Brasil, os indígenas. No Brasil, por exemplo, o romance romântico resultou da ruptura da condição do Brasil como colônia portuguesa. A independência do Brasil data de 1822, ou seja, início do século XIX. A partir daí, aos poucos, o sentimento de nacionalidade foi amadurecendo no país e foi surgindo uma literatura associada a tais ideias. Muitos dizem que o primeiro romance romântico foi O Filho do Pescador, de Teixeira e Souza, lançado em 1843. Uma obra que não só foi alvo de várias críticas, como também não fez tanto sucesso. Por isso, muitos consideram que o primeiro romance romântico foi A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, publicado em 1844. Um livro que, quando nós lemos hoje em dia,
é costume de se dizer: caramba, que livro chato! Que livro chato, mas que atendia ao público leitor da época. Mulheres jovens que se emocionavam com histórias desse tipo, e estudantes diversos que também se emocionavam. Por isso, essa história chata fez muito sucesso. Depois de Joaquim Manuel de Macedo, veio José de Alencar, com muitas obras que podem ser consideradas romances românticos, como é o caso de Lucília, publicado em 1862. Outras obras de José de Alencar são melhores de serem consideradas de outro gênero de romance. Sobre isso, vamos tratar em algumas das nossas próximas videoaulas. Bem, todos esses autores que nós mencionamos eram adeptos do chamado folhetim. Hoje em dia, se nós pegarmos para ler qualquer uma dessas obras, nós vamos ter um livro completo, com todos os capítulos. Mas não era assim na época. Essas histórias eram publicadas em capítulos semanais pelos jornais. Qualquer semelhança com as telenovelas de hoje em dia não é mera coincidência, porque a telenovela surgiu como uma adaptação do romance romântico para o suporte televisivo. Curioso é pensar que antes dessa adaptação houve a adaptação para o suporte do rádio, as chamadas novelas do rádio. Então, a telenovela é um gênero que começou com romance romântico, como dissemos, em fins do século XVIII na Europa, e chegou no Brasil no século seguinte. Mais tarde, com o advento do rádio, no século XX, houve uma adaptação desse gênero para as novelas do rádio, até que o advento da televisão fez surgirem as telenovelas. Já falei em outra videoaula que a estrutura de um romance se assemelha à estrutura de um conto, ou seja, é dividida em 4 partes. A introdução, em que se dá uma ideia do momento inicial, com uma breve ambientação de espaço, tempo, personagens e enredo. Depois, o desenvolvimento, quando se desenrolam os acontecimentos da história relacionados com a situação apresentada na introdução. Depois, o clímax, o momento de maior tensão da história. E, finalmente, o desfecho, quando se apresenta o resultado de tudo que foi narrado no clímax. E no romance romântico, essa estrutura também aparece. Vamos entender como. Segue um quadro. Vejam aqui a divisão estrutural de um romance romântico, que, como muitos já devem ter percebido, é semelhante à estrutura de um conto, sendo que aqui a introdução é um momento de harmonia, em que os personagens são apresentados e a história é ambientada nos valores sociais da época, que no caso do romantismo brasileiro eram os valores burgueses. O desenvolvimento, como no conto ou em qualquer outro gênero de romance, é o momento em que os acontecimentos se desenrolam, relacionados com a situação apresentada na introdução, sendo que no referido gênero é uma grande saga que leva ao clímax, quando aí acontece algum fato que rompe a harmonia apresentada na introdução, uma desarmonia até chegarmos ao desfecho, que no caso desse gênero é um final feliz, quando se resolve a desarmonia do clímax para se estabelecer finalmente a felicidade da sociedade burguesa. Bem, o romantismo foi, não só no Brasil, como também em outros países, o momento em que o romance romântico teve sua, digamos assim, inauguração. Para tanto, havia o esquema do folhetim, de que nós já falamos. Até hoje, ainda se escrevem romances com essa estrutura. Bem como, tal como já dissemos, as novelas, hoje em dia de televisão, antigamente de rádio. E o assunto de tipos e gêneros textuais, por enquanto, fica por aqui. Um assunto que chega a ser difícil de ser dado por encerrado. Existem tantos gêneros textuais que eu mesmo nem imagino. O gênero romance
tem várias subdivisões. Nas próximas aulas de sexta-feira, vamos abordar outros subgêneros do romance. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão ouvindo a Roda da História, para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ao concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais, nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.